Salve, salve, rapaziada! Estamos em mais um episódio aqui do Brasil Spurs Podcast, né? Então, hoje, novamente, no episódio anterior, vocês ficaram com uma voz ali um pouco diferente. Parece que essa voz vai acabar ficando, né? Acho que podem já me chamar de Ryan Mason nesse momento. Mas assim, cara, como eu sempre digo, é sempre um prazer estar aqui, seja comentando agora essa nova função, né? Podemos dizer assim, agora apresentando aqui o podcast pela segunda vez. E mais uma vez a gente está com moral, hein? Vou te dizer, cada capítulo é um convidado de peso, né? A última vez foi o Gomes, né? Agora a gente está recebendo. Vou fazer um pouco de suspense. Quem está vendo a capa sabe, mas é aquele negócio, né? Tem que saber manter ali a audiência. Vou deixar o convidado por último, né? Porque ele é a novidade, é o especial, vamos dizer assim, do nosso episódio, né? Tá ali em loco, acompanhando mais de perto, então ele pode ter um pouco mais de assertividade, podemos dizer assim, para falar sobre o assunto. Então, primeiro eu vou passar a bola aqui pro meu querido amigo Patrick, também que está lá na gringa, né, no estrangeiro, não está tão perto igual o nosso convidado, mas tá pertinho e também ali no começo da temporada acho que ele estava um pouco mais É, otimista para o jogo que ele vai acompanhar, né? Mas aí, Patrick, suas primeiras considerações, meu amigo, e por favor, conte aí como é que você tá agora. Foi uma mudança de sentimento? A gente vai ter que falar, né, sobre o último jogo, infelizmente, faz parte da pauta, mas vai que é tua. salve galera, tudo certo? Né? Eu tô uma horinha e meia aí de voo aí do estádio, mas é aquilo, né? O presida me botou numa enrascada, né? Eu vou, eu vou torcer para aquela mandiga que ele faz funcione, né? Que é quando tem Brasil Spurs no estádio, a gente não perde, porque pelo menos isso, né? Mas é isso, né? Quem sabe aí quem vai ser o nosso treinador aí na próxima semana? Já foi Conte, já foi Stellini, já foi Mason. Semana que vem pode ser o Levi de treinador aí pra gente. Quem sabe? Perfeito, perfeito. Não tem como esperar muita coisa, né? Essa diretoria do Tottenham, eu acho que os brasileiros já tinham um pouco isso mais às claras, né? E parece que agora, depois de muito tempo, os ingleses, podemos dizer assim, porque também tem torcedores do Tottenham ali pelo resto do Reino Unido, mas parece que eles estão enxergando a realidade agora, né? Vou passar a bola agora para o meu querido amigo Thiago, né, Thiago Basques. Thiago, mais uma vez um grande prazer estar aqui com você e queria que você desse suas primeiras considerações aí. Fala pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui no podcast da Brasil Spurs, um prazer como sempre. Cara, eu tava no último podcast com o Gomes e se eu for parar para pensar, tudo que aconteceu no Tottenham daquele dia até aqui já dá para falar que é uma temporada inteira, cara. A gente já teve Conte demitido, Stellini entra, Stellini demitido, teve derrota humilhante, teve eliminação na Champions, teve diretor de futebol banido, teve de tudo. É mais fácil a gente perguntar o que não teve, que teve nesse tempo. Então, aí, no final da temporada, a gente só está torcendo para que acabe o mais rápido possível. Se pudesse acabar hoje, por mim, já chega. Mas hoje a gente tem um convidado mais que especial, como sempre, uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, desde a época de Tottenham, lá em Wembley ainda, quando o nosso estádio nem existia, já acompanhava. Como você falou, a gente está com moral, então vamos aproveitar, porque é um convidado super especial hoje. Perfeito, Thiagão. E além de tudo, é teu conterrâneo também, né? O que dá uma identificação um pouquinho maior ali, né? Então, vamos revelar, né? Estamos recebendo hoje, no podcast número 21 da Brasil Spurs, Fred. Fred Caldeira, ele tá com um nome diferente aqui do programa, tá? Eu não vou
Não vou tentar falar. Fred, seja muito bem-vindo, primeiro de tudo. Muito obrigado por ter aceitado o convite e participar dessa resenha, né? Tem galera, assim, que fica um pouco... não, acredito que hoje você esteja de folga, né, por ter aceitado o convite, mas, assim, tem a galera que trabalha com futebol, não gosta de falar muito sobre o assunto quando está de folga, né? Mas... até por isso, não sei, né, qual é o seu caso, mas obrigado de qualquer forma por ter aceitado o convite aí, meu querido. Pô, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite, pelas palavras carinhosas. Não dá para deixar de notar a queda de peso do último episódio para esse, né, em termos de convidado. Saindo do Gomes, para mim, descer muito a ladeira, mas eu espero não derrubar tanto assim. Obrigado, Carlos, Patrick, Thiago, todos do Brasil Spurs. E quando a gente começou a conversar, né, Carlos, sobre esse episódio, a gente marcou esse dia. Cara, nunca imaginaria que a gente viria para cá saindo do jogo que a gente saiu, né? Então, complicado. Eu só desejo que as pessoas que estejam nos escutando nesse momento já tenham refletido e seguido em frente, porque realmente foi complicado. Mas é um prazer estar aqui. Com certeza, com certeza. Como eu falei, né? Tem muitos clubes europeus, né? Aqui no Brasil, principalmente, o pessoal fala: não, a Europa é símbolo, né, de profissionalismo, mas de uns tempos para cá a gente tem visto muita diretoria de clube europeu dando uma de cosplay de diretoria de clube brasileiro, né? Eu acho que o Tottenham tá bem parecido nesse sentido, né? Como o Thiago falou, com relação ao Gomes ali, aconteceu muita coisa, né, cara? O Conte, depois daquelas declarações dele, que, assim, a gente vai entrar no mérito, acho que tudo bem, ele falou a verdade, mas tem aquele ponto, né? Tem aquela questão de você ser profissional e não externar isso. Mas eu acho que o Conte já estava esperando isso, né? Ele fez aquilo já sabendo e cavando a própria cova, né? Falando assim, ó, eu vou fazer isso e sei que eu vou ser demitido e para mim tanto faz, né? Até porque a Inter de Milão está correndo risco de perder o seu treinador, né? O que está mantendo o Inzaghi lá é agora a semifinal na Champions League, porque no campeonato italiano ele não está tão bem. Mas assim, além disso, né, depois o Stellini, que era o auxiliar dele, acabou ficando e também agora foi demitido. Incrivelmente, um time inglês que demite também o seu interino, né, entre aspas, porque ele não era um funcionário do clube, sim, ele veio na comissão técnica do Conte. E além disso, né, também tem o caso do nosso diretor de futebol que estava envolvido em um esquema ali com o seu ex-clube, que foi a Juventus. Então, assim, Patrick, queria que você falasse um pouquinho, né? Eu acho que a gente, de Tottenham, a gente já espera tudo, né? Não à toa tem aquele termo Spursy, né? Mas eu acho que nessa reta final, acho que passou um pouco do que a gente está acostumado, né? Queria um pouco do seu... como é que eu posso dizer? Não sua experiência, mas a sua visão com relação a isso e até não estando na Inglaterra, mas ali na Irlanda, não sei se você tem amigos próximos que são Tottenham também, que eles falaram e tal, até mesmo na imprensa aí. Ah, cara, de próximo mesmo, assim, torcedor do Tottenham, é só o meu sogro mesmo, né? Com quem eu assisto os jogos todos os finais de semana. Mas enfim, cara, o que eu vou dizer, né? Acho que eu vou começar pelo jogo, o jogo aí que passou, esse jogo aí que não teve nem vexame, nada. Só vou te dizer o contexto que eu cheguei para assistir esse jogo, né? O jogo foi 2 horas da tarde aqui no horário do Reino Unido. Eu acabei ficando enrolado, fui para academia, cheguei tarde. E aí a minha namorada já tinha ido para casa dos pais dela para assistir o jogo também. E eu fui passar no Subway para comprar uma comida para levar para casa lá para comer. Aí acabei me atrasando, né? Nem vi meu celular nem nada. Quando eu estacionei meu carro na casa dele, acho que já estava com uns 10 minutos de jogo rolando. Eu abri a porta, olhei assim na televisão, 3-0, 10 minutos. Eu tava, o quê? Hã? É reprise de algum outro jogo? Lembra aquele jogo na época do Pochettino que foi 5-1? Achei que era reprise, cara.
surreal. Simplesmente surreal. Mas, cara, nesse ponto, com tudo que aconteceu na temporada, eu tava tipo assim, tá. Mais um pra conta. Mais um pra conta. E aí foi aquilo, né? Gol vindo atrás de gol. E eu acho que foi até engraçado. Não sei se todo mundo tava sabendo, mas esse domingo teve um sistema. Teve um teste no sistema de alerta do Reino Unido. E aí todos os celulares, às 3 horas da tarde, começaram a apitar aqui para testar o sistema, em caso que tenha alguma evacuação, alguma coisa assim. O divino, né? Mas enfim, quando começou, eu falei, ferrou. Gol do Newcastle de novo? Mas, cara, olhando assim pelo Twitter, né, cara, vendo a galera nos fóruns também aí, cara, putz, todo mundo com a mesma sensação, tipo, tá, mais um pra conta. Acho que, com tudo que aconteceu, né, acho que vem aí desde aí da época que o Conte ficou doente, eu acho que já veio numa decrescente, né, o ônibus do torcedor. Acho que começou ali pela derrota contra o City fora de casa, que a gente jogou bem no primeiro tempo e no segundo tempo morreu. Aí depois disso só tragédia. Veio eliminação para o Sheffield United, veio eliminação para o Milan, entrevista bombástica do Conte, a Stellini, Paratici indo embora. É, acho que já viu aquele meme que acho que é do Naruto, que aparece o cara assim, o coração e fala assim, nem dói mais, nem dói mais. Eu acho que é o sentimento do torcedor do Tottenham no momento. Eu tava esperando você terminar de falar para falar, né, sobre esse meme, mas acho que não é do Naruto. Tem um outro também que é um cara branco assim com um buraco no peito onde fica o coração, ele falando nem dói mais, nem dói mais, exatamente. Mas você acabou citando, né? Lembrando, o nome do diretor esportivo do Tottenham, né, é o Fábio Paratici, né? Tem gente que chama ele assim ou Paratici, né? Por conta de. Ele foi punido por 30 meses. Desempregado o nome dele, desempregado. Desempregado. Ele, não, mas aqui diz que ele, na verdade, ele renunciou ao cargo. E nem tinha como, né? Ele está banido quer dizer, ele está punido por 30 meses sem poder atuar em clubes após um escândalo de fraude fiscal enquanto fazia parte lá da diretoria da Juventus. Né? Só para completar a informação. Agora, vou passar para o Fred, né? Fred, que está aí mais próximo, queria que ele fizesse, vou pedir para ele fazer um compilado, um resumo, porque acho que foi muita coisa em um curto espaço de tempo. Até você falando, assim, queria saber com relação se o pessoal da imprensa ali falando nos bastidores e até a repercussão, né, na mídia britânica um pouco sobre isso e se você teve esse choque, assim, né, Fred? Apesar de você estar um certo tempinho lá na Inglaterra e conhecer um pouco do histórico, né, do nosso time, do Tottenham. Então, assim, que é bem de... A gente é torcedor, mas a gente sabe que colhe alguns vexames, podemos dizer assim. Vamos lá. Começando por uma pergunta que você até fez para o Patrick, e eu posso responder rapidamente aqui. Eu tenho uma pessoa muito querida a mim, que é o irmão da minha namorada, desculpa, o namorado da irmã da minha namorada, ou seja, meu cunhado, é isso? Eu sou muito ruim com essas coisas, acho que é isso, né? Exatamente. Exato. Ele é torcedor do Tottenham. E, cara, a vontade de abraçá-lo toda vez que eu vejo, assim, meio que de consolar, assim, falar, pô, cara, você não merece passar por isso tudo, sacou? E ouvindo o Patrick deu a mesma vontade, assim, tipo, porra, é muito cruel, né? É muito cruel. Eu tenho uma verdade também que vai para além do Tottenham, que é, especialmente nessa temporada, mas acho que se aplica para o futebol em geral, a cada fim de semana alguém está em crise. O grande objetivo é você não ser esse alguém. Enquanto você não é, você está mandando super bem. Porque em algum momento foi o Manchester United, só nessa temporada, né? Chelsea, Tottenham,
Agora, o próprio Arsenal, tem gente falando que o Arteta não é tão bom assim e tudo mais, né? Porque empatou lá com o Southampton. Então, assim, isso só ficando no Big Six, né? O Liverpool, claro, né? Só não foi o Manchester City porque consegue se manter nessa aura de bons resultados sem cair. Mas em algum momento vai chegar porque chega para todo mundo. O ponto do Tottenham, cara, e eu me sinto muito frustrado com isso, porque no início da temporada, quando eu projetei a Premier League, eu falei, cara, o Tottenham se pá briga pelo título, hein? Eu acho que eu vou colocar na segunda colocação. Eu não sei se coloquei na segunda ou na terceira. E com o Conte até o fim, evidentemente, né? Era essa a minha projeção, que ia ser a temporada que o Conte ia dar o pulo do gato, que o Richarlison ia chegar para complementar bem o elenco, que o Kulusevski ia crescer mais, Son, quem... Enfim, cara, Bissouma, porra, criei esse conto de fadas na minha cabeça, né? E, enfim, eu só não estou mais errado do que eu estava sobre o Chelsea, em termos de posição na tabela, porque por algum milagre que me escapa, o Tottenham ainda está no top 5, que é uma coisa que às vezes eu tenho que olhar para ver que é verdade, porque não tem cara, né, de top 5. Caiu pro top 6 agora. Aston Villa jogou hoje. Ah, verdade. E venceu, né? Pois é. Então, eu tenho algumas considerações a fazer. A que mais me irritou foi manter o auxiliar do cara que você demitiu. Eu não consigo, me escapa muito, me foge qualquer compreensão. Qualquer compreensão. A não ser que ele fosse um auxiliar que discordasse de tudo, e aí ele estava no lugar errado, porque, porra, não dá pra ser. Porque o Stellini, ele não era auxiliar do Conte desde ontem. Ele é auxiliar do Conte desde que o Conte não era quase ninguém, meu irmão. Então, ele tem alguma, se não muita, aproximação ideológica de futebol, Como é que você mantém o cara de quem você demitiu? Então, assim, essa foi para mim a pá de cal. A partir dali, eu acho que é uma consequência natural. Por que não dá pro Mason desde então, enquanto você decide quem vai ser o próximo? Então, cara, enfim, o Daniel Levy tem muitas explicações a dar para a torcida e acho que isso não se responde com notinha, não se responde com o jogador pagando ingresso, de quem saiu frustrado do St. James's Park, enfim. Vocês sabem muito melhor do que eu, mas para finalizar esse meu primeiro comentário, eu estava em Wembley, me preparando para o City e Sheffield United, e começou o jogo na sala de imprensa de Wembley, cheio de jornalista. Aí cada hora era um, dois. Não estava na TV o jogo, então eles estavam se atualizando por um cantando gol em cada canto da sala, assim. E todo mundo sem reação, assim. Foi um negócio chocante e triste, sendo bem sincero. Perfeito. E você falou do Daniel Levy, né? Já deu um gancho ali um pouco mais à frente, porque tem 2 vídeos aí seus que a gente quer tocar no assunto, né? Inclusive sobre o Conte, né? Que você gravou, a gente assistiu, inclusive também sobre o Daniel Levy. Então, vamos deixar um pouquinho mais para frente, daqui a pouco, beleza? Então, e para quem não assistiu ainda, por favor, assistam. O Fred fez 2 ótimos vídeos aí sobre esses 2 assuntos, claro, né? Se o convidado está aqui, por favor, vamos ajudar ele a vender o peixe também. Faz parte. Mas, enfim, agora, Thiago, por favor, sobre esse assunto aí, né? Até só complementando ao que o Fred comentou, né? Sobre devolver o dinheiro do ingresso, exatamente. Os jogadores do Tottenham e a diretoria em si vai ressarcir, né? Todos os torcedores que estiveram no St. James Park para esse vexame, né? Que foi esse 6-1. Mas, Thiago, queria que você comentasse um pouquinho aí, né? Sobre tudo isso, né? Essa doideira, vou definir assim, que foram
esses últimos acontecimentos depois da nossa última gravação, né? E além disso, você e o Patrick acabam tendo contato com a galera lá de fora também, né? Que era não posso dizer mais passadores de panos, mas um pouco mais teoricamente compreensíveis com a atual diretoria, mas como eu falei já, abriram os olhos deles. Queria que você falasse um pouquinho de como você da sua visão sobre esses acontecimentos e, obviamente, né, do seu contato com os gringos ali. Cara, o Patrick e o Fred contaram do que estavam fazendo na hora do jogo. Eu estava em casa, fazendo almoço, porque, como você sabe, você até me ajudou, estava indo pro jogo do Vasco no domingo. Mas naqueles primeiros 20 minutos, eu estava sentado no sofá aqui de casa, olhando para a televisão, eu me senti no sítio do meu tio, lá no sul de Minas, em 2014, naquele Brasil-Alemanha, que, cara, foi um atrás do outro. Eu falei assim, que isso? Eu voltei em 2014, é o Mineirão. Aquilo ali é o Mineirão, é o Brasil que tá tomando 5. Cara, eu nunca vi um time tão apático daquele jeito. Eu não sabia como explicar. Eu só conseguia rir. O meu irmão, que sempre me zoou no jogo contra o Everton, que a gente tomou empate no fim, meu irmão viu o gol, ele nem zoou na minha cara. Ele falou assim, poxa, triste, hein? E foi embora. É o que a gente é hoje. A gente é um saco de pancadas de todo mundo. A gente é um saco de piada. E, como você falou, a gente vai tocar no Daniel Levy para frente, tá? A gente vai ouvir a opinião do Fred, mas essa é a minha opinião, isso vem de muito antes. Para mim, desde quando o Pochettino fala, olha, eu quero uma renovação de elenco, e o Daniel Levy fala assim, não, a gente acabou de chegar no final de Champions, você vai embora, a gente só precisa de alguém com mentalidade vencedora, e traz o Mourinho com um estilo de jogo totalmente diferente do que esse time fazia, ali, para mim, já começa uma ladeira, e foi mascarado por bons resultados com o Conte, alguns bons resultados com o Mourinho, mas ainda assim você pega esse período, cara, a gente foi jogar contra o Mura da Eslovênia e a gente perdeu. A gente perdeu pro Dinamo Zagreb, uma liderança de 2 gols. A gente tomou um 3-0, ridículo, com o Harry Kane em campo. E assim, e o pior é que essa temporada, cara, para mim, só 2 se salvam, é só Kane e Bentancur. Os únicos 2 que para mim se salvam nessa temporada. É tanta coisa que você pode falar. Por exemplo, o Tottenham é a 6ª pior defesa da Premier League. O Everton, que está na zona de rebaixamento, tomou menos gols que o Tottenham nessa Premier League. Assim, é inexplicável. É inexplicável o que acontece com esse time. Que nem o Fred, eu achava que a gente ia... Não achava que a gente ia lutar pelo título, mas para mim a gente ia classificar fácil para a Champions. Acho que essa temporada era uma coisa de se Liverpool e Manchester City deslizarem, a gente entra na corrida. Mas, cara, assim, hoje eu não sei nem se a gente termina em vaga para a competição europeia. Eu olho para os 6 jogos aqui da primeira temporada, até mesmo o Leeds fora de casa no último dia da Premier League, eu não consigo falar. O Tottenham é favorito. E a gente vai pegar Crystal Palace em casa, a gente vai pegar Brentford, que é um bom time, mas era para a gente chegar e falar assim, o Tottenham tem estatura suficiente para ser favorito, eu não consigo ver. Hoje eu olho para daqui 2 dias contra o United e eu vejo outra humilhação. O United que não tem nem Varane, nem Lisandro Martinez, nem Rashford, nem... É um time completamente baleado. O Rashford voltou, né? Agora... Desculpa, Thiago. Agora, se eu já estava apostando 5, agora é 10. Porque o que o Rashford vai brincar contra Eric Dyer é brincadeira. Ele vai brincar, Mas assim, eu não consigo ver resultados positivos e fica aquela coisa, é culpa de todo mundo. A bomba explode na mão de quem? O Daniel Levy joga a bomba na mão do técnico, a torcida cada hora joga no colo de um, e o Daniel Levy, a responsabilidade é minha, não a responsabilidade é minha do time ter tomado 6-1, mas eu vou demitir o Stellini, eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas eu melhorar o que eu estou fazendo, não vou. Que é um cara que continua pegando estilos diferentes, treinadores diferentes, continua colocando o dedo quem vai entrar, quem não vai entrar em jogador.
É um clube sem direção, é um clube sem esperança para mim. Eu não tenho esperança de nada no próximo futuro, sim, no futuro próximo. Eu só quero que a temporada acabe e ficar 2 meses sem futebol europeu, sim, porque o Tottenham, para mim, cara, é triste. Eu fico triste, porque eu amo muito futebol, eu assisto muito, ponho muita paixão, eu choro quando o Tottenham ganha um jogo importante, choro quando perde, e assim, domingo para mim, eu saí de casa para o jogo do Vasco, eu estava sem acreditar ainda. Eu não conseguia falar um sentimento depois daquele jogo, porque foi humilhante, muito humilhante. Carlos, deixa Cara, eu só, fala. só, só Fala. adicionar uma coisa aqui em relação ao que o Thiago falou, né? Especialmente aí pelo Daniel Levy, né? E o Fred pode complementar aí, que com certeza ele deve estar sabendo mais que eu, mas uma coisa que eu senti aí de diferença no pós-jogo, né? Principalmente na segunda-feira, né? Que todo mundo reflete sobre o que aconteceu, eu nunca vi assim. Olha, eu moro aqui já deve fazer uns 4 anos aí com a faculdade que eu fiz aqui, quase 6 anos, 7 anos. Eu nunca vi a mídia inglesa bater tanto no Daniel Levy. Impressionante. Todos os maiores aí jornais ingleses aí de esporte não sobrou. Daniel Levy é a cara do fracasso do Tottenham. Antigamente, você ia na Sky Sport, na segunda-feira, quando tem jogo. Segunda-feira, o James Carragher e o Gary Neville, eles costumam analisar os times. Às vezes aparecia sobre o Tottenham, aí o papo era o Mourinho, o papo era o Pochettino, algumas coisas. Mas, nossa, dessa vez é Daniel Levy. É só Daniel Levy. É uma diferença assim que eu tô impressionado. Se o Fred quiser comentar. Não, eu assino embaixo. Também nunca vi ele sendo colocado como culpado pelo discurso médio, né, da imprensa. E acho que desde a saída do Conte e da escolha de efetivar temporariamente o auxiliar do Conte, as atenções foram voltadas para o Levy, e agora, com esse 6-1, acho que ele virou o saco de pancada mesmo, tanto é que ele assina essa nota em primeira pessoa, né? Algo que eu É, acho que eu não lembro Comone, dele fazer. Comone Spurs Daniel. Exato, exato. E ele foi no vestiário, então assim, ele tá sentindo, ele tá mudando um pouco, pelo menos nesse curto prazo, a maneira de se relacionar com. Cara, vocês já viram ele dando entrevista? Ele deu uma entrevista recente, né? Na Universidade de Cambridge. Ah, Não não, foi bem digo uma entrevista, né? Mas foi mais um um TED Talk. painel. Então, digo ele sentar para falar lá com, sei lá, Sky Sports ou alguém, ou até com a TV do Tottenham, o Spurs, nada. Eu acho um absurdo. Eu acho um Acho que foi absurdo. uma vez só. Depois que ele demite o Mourinho, ele faz uma entrevista e ele solta Então, até uma carta falando assim, que eu vou pegar um treinador de futebol ofensivo, fluido e tudo mais, aí a gente fica 72 dias sem técnico e termina com o nono. Mas assim, tirando isso, é só esse tipo de carta aberta, assim. Mas é engraçado como a vida, às vezes, ela faz um jogo, né? Porque você tem tudo aquilo acontecendo no background ali do Tottenham. E aí teve esse painel aí na Universidade de. Acho que foi Cambridge ou Oxford. Não lembro exatamente qual que foi. Em que ele foi lá, ele era um dos convidados. Ele estava falando muito sobre o Tottenham e tal. E se você pegar para ver tá tudo no YouTube. Ele falando coisas tipo, para mim o Tottenham é o melhor time do mundo. Eu acho que a gente está caminhando numa direção boa. É como se ele estivesse completamente alheio a tudo que está acontecendo no clube. E é até engraçado, porque alguns meses atrás o Tottenham Trust, que é como se fosse a associação dos torcedores do Tottenham, mandou uma carta aberta para ele
E na resposta, Carcla, eles dizem estar surpreendidos com as críticas dos torcedores. Então, tipo assim, parece que eles vivem, sei lá, numa bolha em que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. São 22 anos sem título relevante, né? Tem uma Copa da Liga e eu acho que são, se eu não me engano, agora são 18 técnicos que já passaram aí pelo período Daniel Levy. Perfeito. Ninguém quer complementar nada, porque o Patrick já me deu o gancho aqui para a gente puxar o próximo assunto. Eu acho que essa tristeza dele, aquele momento, né, um pouco ali do lado de sertanejo universitário, na tristeza dele, acho que veio a inspiração, né, porque ele teve um momento filosófico agora ali no começo da fala dele, mas já que ele falou sobre técnicos, né, a gente tem que comentar um pouquinho dos diversos nomes, né, começaram a pipocar, podemos dizer assim, com relação ao possível novo técnico do Tottenham, né? Entre eles, o Slot, né, que está fazendo um bom trabalho de destaque lá no Feyenoord, o Nagelsmann, com relação a ex-Bayern de Munique, né, que teve aquela saída bem surpreendente, depois os veículos alemães trouxeram que seria o problema de relacionamento, Luiz Henrique, ex-técnico do Barcelona e também da seleção espanhola, e o Kompany, né, o ex-zagueiro da seleção belga, ídolo do Manchester City e atualmente no Burnley, né, que já assegurou a sua vaga e o retorno à Premier League. Então, assim, agora eu vou começar com o Thiago, né? Thiago, algum desses aí é o seu favorito? Você acha que se encaixa melhor ali para uma reformulação do elenco? Você acha que algum desses tem essa filosofia de começar um trabalho do zero, uma reformulação? Ou o seu favorito é um outro técnico que não está entre esses que foi citado? Cara, para mim, o meu favorito está nesses nomes que você citou, e para mim só tem dois, assim. Ou é Nagelsmann ou é Luiz Henrique. Eu gosto muito do Luiz Henrique, gosto da forma como ele pensa futebol, gosto muito do estilo de futebol espanhol. Acho que o trabalho dele na seleção espanhola mostra muito do quanto ele consegue trabalhar com jovens. Pedri, Gavi, Ferran Torres, Yeremy Pino, todos esses caras começaram a jogar com a seleção espanhola, uma seleção que joga bem. E acho que o principal problema é a falta de um atacante com aquele instinto de camisa 9. É um cara que já falou que quer vir para a Premier League, que quer um trabalho a longo prazo, ele não quer uma coisa rápida, ele quer um projeto para realmente montar um time e criar uma identidade no clube. Eu acho que é uma coisa que o Tottenham precisa hoje, uma identidade que esse time não tem. E o Nagelsmann, cara, para mim, é que o Nagelsmann, na hora que você olha, você vê que ele consegue, o que nem falam em inglês, né? He ticks all the boxes. Ele marca tudo que o Tottenham precisa. É um cara jovem, é um cara taticamente flexível, ele joga com uma linha de 3, joga com uma linha de 4, é um futebol de pressão, futebol ofensivo, trabalha com jovens, consegue bons resultados. Cara, no Bayern de Munique ele só perdeu 3 jogos na temporada inteira. Assim, acho que questão de resultado, talvez a Bundesliga, sim, mas ainda assim você não entende muito por que eles demitiriam o Nagelsmann por resultados, que ele teve bons resultados. É um cara que o Tottenham já tentou 2 vezes no passado, que falam, né, para substituir tanto o Pochettino quanto o Mourinho. Assim, para mim o Nagelsmann, ele é a personificação do que seria o que o Tottenham tem que fazer. Ele traz esse projeto a longo prazo, essa reformulação. Só que, antes de tudo, antes de qualquer treinador, eu acho que eu e o Patrick no Twitter, a gente já falou muito com isso, e lives com o pessoal de fora também, o Daniel Levy tem que deixar de fazer o trabalho. O Nagelsmann chega e pede jogador A, o jogador B, o jogador C, dá o jogador A, B e C. Não chega falando assim, a gente não tem muito dinheiro, vamos pegar XYZ, que é um pouco mais barato, mas dá para fazer o mesmo trabalho? Dinheiro tem, condição tem, e tem que deixar o Nagelsmann pegar os jogadores que ele quer para o sistema que ele quer. Mas, assim, para mim, se eu fosse o Daniel Levy, eu já estaria na porta do Nagelsmann falando assim, tá aqui o cheque, escreve o quanto você quer, transferência, quem você quiser,
faz, contanto que se você consiga resultados e joga um futebol ofensivo, que é o que falam que tem que acontecer no Tottenham, para mim é o Nagelsmann. Isso não foi ele, o Luiz Henrique. O Kompany me deixa um pouco de dúvida por conta da experiência, mas acho que o Arteta está aí para desafiar, porque ele nunca tinha trabalhado antes como um técnico mesmo no time. E quando deixaram ele fazer um projeto dele, de pegar esses jovens, olha onde o Arsenal está. O slot do Feyenoord, sei lá, não me passa muita confiança, cara. Não consigo ver ele como um cara para o futuro. O fato dele ser careca também me deixa um pouco com o pé atrás, porque eu tô cansado de careca nesse clube, cara. Não dá mais. Outro nome que eu teria gostado muito seria o De Zerbi, mas depois daquela briga com o Stellini, ele não vem. E aí é a grande pergunta que mostra o estado do Tottenham. Por que o De Zerbi deixaria o Brighton pelo Tottenham? Por que o Thomas Frank deixaria o Brentford pelo Tottenham? Eles não têm o porquê. É um projeto melhor, um projeto onde eles têm a liberdade de fazer o futebol que eles acham que tem que ser feito, de pegar o jogador que vai encaixar no que eles acham que o futebol tem que ser. Mas, se o Daniel Levy quer voltar a fazer uma coisa certa, pelo amor de Deus, traz o Nagelsmann, o Luiz Henrique. Porque a gente está precisando de um treinador que vai revolucionar esse time. Perfeito, perfeito. Agora, perguntar para o Patrick. Patrick, você assina embaixo, acompanha o relator ou você discorda um pouco aí dele com relação às opções? Eu vou concordar em partes, né? Eu acho que aí você tem o. Para mim, o não de cara é o Slot. Não. Não porque eu não acho que ele seja um bom treinador, mas eu acho que tá muito cedo para ele dar esse passo aí da Premier League. E é um cara que, assim, ele vem em ascensão, né? E ele vai pegar uma treta, porque ninguém sabe o que vai ser o Tottenham nessa janela de verão. Ninguém sabe. A gente tem um cara aí vindo aí, o Scott Moon, que trabalhou aí no Grupo City para ser o cara do futebol, né? Mas o diretor esportivo abaixo dele a gente não tem. Então, eu acho que se eu fosse ele, apesar de ser tentador, eu não viria. E vamos lá, Luiz Henrique. Acho que pode vir, mas não é meu favorito. Eu acho que, pelo que eu vi dele da Espanha e algumas entrevistas dele, tem algumas coisas que não gosto muito do que ele falou. Não é como eu vejo o futebol jogado. E aí me surgem só dois nomes. E aí vai depender de qual é a estratégia do Tottenham nesse verão, para daqui a um ano, para daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. E essa estratégia passa muito também pela paciência da torcida. Porque, infelizmente, a torcida do Tottenham não tem paciência mais. Fica todo mundo. Ah, olha o Arteta que ele fez. Olha o Arsenal jogando um futebol maravilhoso. Mas ninguém lembra de que 3 anos atrás estava todo mundo sacaneando o Arsenal e o Arteta por estar terminando em oitavo, por passar vexame na Europa League, por Aubameyang brigar com o Arteta e meter o pé, deixar o time na mão. Mas ninguém lembra disso. Só lembra agora que o Arsenal está em primeiro. Aí agora tá cambaleando novamente, aí começa. Ah, Arteta é uma fraude, Arteta não sei o quê. Mas daqui a um mês, se ele ganhar, vai começar todo mundo de novo. Ah, o Arteta, olha o que ele fez. Então a minha dúvida é: o Tottenham vai dar tempo? E quando eu digo Tottenham, eu digo diretoria e, e torcida, porque o que fizeram com o Conte, pelo menos a torcida, eu não gostei. Começaram a cantar o nome do Pochettino enquanto o Conte era técnico, na minha visão, tá errado. Então eu acho que precisa casar. Se o Tottenham quer dar tempo, eu acho que o Kompany é uma boa. Se o Tottenham quer analisar, ver, vou dar uma temporada e meia, ver se as coisas
vão mudar e caminhar, igual foi com o Pochettino. Então é um Nagelsmann. Eu acho que, para mim, o Nagelsmann, pensando em elenco atual do Tottenham, considerando um mundo em que não vai vir ninguém no verão, o Nagelsmann é mais compatível com o nosso elenco, porque ele consegue mudar ali de uma linha de 4 para uma linha de 3 zagueiros. A gente tem 2 alas que são bem ofensivos, que é o Porro na direita, tem o Perisic, não sei se vai ficar, mas tem o jovem que tá vindo aí, o Doug, né? Que também é bastante ofensivo. E ele consegue mudar para a linha de 4. Se a gente trouxer um zagueiro decente, porque com o Gaia não tem como jogar numa linha de 4. A gente viu esse final de semana. Então, para mim, é entre o Nagelsmann ou o Kompany. Sendo que o Kompany só se tiver respaldo da torcida. Perfeito. Tem vários exemplos assim, né, cara? O próprio Klopp, no primeiro ano ele não ganhou nada, né? Então, assim, acho que é um exemplo bem claro, e agora ele está passando por dificuldade, né? O famoso, o místico 7º ano do Klopp, né? Que por onde ele passou, acho que foi o grande decadência dele, podemos dizer assim, nos clubes, né? Então, você quer complementar alguma coisa, Patrick? Eu acho que o problema não é, ele vai ganhar. Eu acho que é evolução. Eles estão Planejamento, preparados. projeto, trabalho. Exatamente. E o Klopp ele tá em maus lençóis esse ano. Mas eu não vejo a torcida do Liverpool falar Klopp, fora Klopp, sai daqui. Tá fazendo um péssimo trabalho. Não vê. Não vê. Para você ter uma ideia, até a mídia inglesa não fala de uma suposta crise do Liverpool. Assim, entre aspas, né? Claro que tem alguns pontos, mas não existe o papo de o Klopp tem que sair. Perfeito. Tem até. Eu me lembro disso, né? Porque eu tenho notificação ativada do Fabrício Romano. Eu lembro de uma aspas, né? Que ele pegou do Klopp dizendo: Olha, eu não tenho medo de perder meu emprego. Então a gente consegue ver essa diferença. Acho que é projeto, né? É trabalho, é profissionalismo, Exatamente. né? Planejamento. Mas, Fred, agora queria saber com relação a você, olhando assim, né, mais de perto, quem que você acha que é o melhor candidato ali, você, como o Thiago falou, né, ali mais em inglês, você acredita que o Nagelsmann é esse técnico que preenche todos os requisitos para ser o técnico do Tottenham hoje? E, além disso, tem a questão do Pochettino, né, porque foi levantada a possibilidade dele retornar, e agora ele parece que está mais próximo do Chelsea, né? Como é que a galera aí na Inglaterra está falando um pouco sobre isso? Então, eu vou pegar um pouco do que o Patrick disse e um pouco do que o Thiago falou também. Acho que o Patrick toca num ponto que me parece fundamental, que é entender o que queremos, né? O que estamos dispostos a encarar rumo ao objetivo maior. Porque o Thiago falou mais cedo, para mim, é o ponto de inflexão total da história recente do Tottenham, que é a impaciência com o Pochettino e a guinada para um suposto atalho para um título que o Levy teve depois, de achar que Mourinho era garantia de título, e agora, mais recentemente, o próprio Conte e tudo mais. Eu acho que foi uma sucessão de escolhas erradas de quem sentiu que não importava como, e sim o que. Então, não importa o que a gente faça, não importa se eu troco de ideologia de um técnico para o outro, eu quero ganhar. E é óbvio que não conseguiu. E aí eu quero entender, a pressa é ganhar? Ou como e qual o caminho mais factível para isso, né? Porque eu acho que respostas, em teoria, que davam um caminho mais curto. Enfim, para todo problema complexo, geralmente tem uma resposta simples e errada. E eu acho que o Tottenham tentou todas essas respostas simples e erradas do Pochettino para cá, ou a maior parte delas, na minha visão. Então, porque assim, a maneira com a qual eu vejo futebol é se divertir e, se tudo der certo, ganhar.
E não é ganhar sempre, porque ganhar sempre, enfim, eu acho que é ruim para a competição, é ruim para o futebol, e isso não é real, né? Assim, ganhar de vez em quando, por exemplo, eu sou tricolor, eu estou muito feliz com o Diniz. Eu não sei se vai ganhar Brasileiro, não sei se vai ganhar Libertadores, e beleza, se ganhar, porra, eu vou ficar felicíssimo, mas o mais maneiro é que eu tô me divertindo, sacou? Pra mim, é assim que eu vejo. Eu acho que o Pochettino trazia isso. E ninguém mais trouxe isso, com talvez exceção de um período aqui ou ali, né? Então, olhando por essa perspectiva, o meu nome favorito dos que você citou aí, como especulados, é o Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique é um cara que entrega um futebol muito bem jogado, é um cara que lidaria bem com um vestiário esquisito, e eu acho que é um cara que parece estar esfomeado por um bom trabalho na Premier League. E o Luiz Henrique já se provou em instâncias diferentes, né? Barcelona, Espanha, com diferentes graus de sucesso, mas acho que é um cara que chega com um estofo grande para controlar um vestiário, para controlar um Daniel Levy numa conversa e, enfim, arrumar o clube ao redor das ideias dele, se lhe for dado esse tempo. Eu gosto do Nagelsmann, mas eu não gosto do que eu li sobre a gestão de grupo do Nagelsmann, de ser um cara que não conversa muito com os jogadores. Ele mesmo fez essa meia-culpa agora, recentemente, pós-Copa, né, falando que ele está tentando consertar isso, que ele não pensava que era tão importante para os jogadores que houvesse uma conversa no dia a dia com eles, para explicar decisões e tudo mais. Porque uma coisa é você ser flexível, outra coisa é você ser uma metamorfose ambulante, taticamente falando, e acho que isso pode trazer problemas também. Eu não sei se o Nagelsmann, nesse momento... Assim, eu acho que ele é a segunda melhor opção, tá? A terceira, eu também tenho um pouco de pé atrás com o Kompany, que queria ver ele na Premier League antes. Mas o que vimos dele até agora é muito bom, mas eu queria ver ele na Premier League antes. E aí eu vou entrar em contradição, porque a terceira que eu mais gostaria de ver, vocês podem me matar aqui, mas eu gostaria de ver o Marcelo Galhardo, cara. Eu acho ele um nome, um trabalhaço. Eu li uma entrevista dele esses dias no Atlético, também fiquei tô um pouco carregado dessa emoção que eu tive ali, essa ótima entrevista dele com ideias maravilhosas e tudo mais, e um cara que claramente ele quer o futebol europeu, né? É claro que seria interessante vê-lo fazendo alguma coisa antes de chegar direto no Big Six, mas é um nome que me parece interessante. E acho uma pena que ele não seja mais, pelo menos especulado, né, cara? Pelo menos É, especulado. é engraçado o caso do Galhardo, né? Porque ele tem todo o hype e existe uma legião assim de gente que quer, mas não existe vontade da Europa ainda. Pois é. E é engraçado, a gente foi o quê? Foi temporada passada, eu acho que existia um vácuo de técnicos assim, de ponta. Talvez aí com o Ancelotti saindo do Real Madrid, dança das cadeiras. Mas esses são os nomes que eu pensei aqui. Um retorno do Pochettino, cara, eu não sei. Com o próprio Daniel, como é que vai ser isso? Tudo bem que machucaria vê-lo no Chelsea, né? Mas, sei lá, eu acho que não é o momento. Não acho que é o momento. Perfeito, e aí a gente vai até entrar agora nesse sentido, mais uma vez, um bom gancho, né? Com relação ali a esse ponto, né? Acho que seria um atestado do Daniel Levy se ele trouxesse o Pochettino de volta. Olha, eu errei, né? E tô trazendo ele aqui de novo, né? E acho muito difícil ele fazer isso, muito difícil, para dizer impossível, né? E como o Thiago falou, ele falou que o Tottenham ele tem a sexta pior defesa. Não, agora virou a quinta. A gente tem mais gol do que o time que está no Z3, ali, né, na zona de rebaixamento. Por exemplo, o Everton, como você falou, você citou o Everton. O Everton tomou 46 gols, o Tottenham tomou 51. Então, assim, se a gente colocar na ponta do lápis, né, a gente tem um Eric Thyer,
Ele está há mais de 10 anos, está quase 10 anos no clube, por ali. Quase 10, mais de 10 anos, quase 10 anos no clube. Já tem notícia de que está querendo renovar com ele, né? Também tem especulações na cara do Patrick. Mas o quê? O Tottenham quer contratar o Lenglet, né? Teve a oportunidade de vê-lo ali durante uma temporada emprestado e ele está tendo diversas falhas. Tem um outro ponto também. O Lloris, pô, é um cara muito identificado com o clube, mas desde o ano passado também está tendo falhas ali. O Tottenham, em certo momento da temporada, era o time que mais perdia pontos por conta de falhas individuais. Não sei exatamente como está agora, né? E você vê, né? Também, além disso, no top 10 é a pior defesa. Né? E você olha para a última janela de transferências, não teve reforço, né? Não teve contratação ali para o setor que é o mais carente do elenco. Além disso, Davinson Sanchez, não lembro exatamente qual foi o preço dele, acho que provavelmente o Patrick deve lembrar. Mas foi caro. 40 milhões, cara. O cara joga, o cara tá no banco. Ele não tem condição, com todo respeito à pessoa Davinson Sanchez, né? Mas, pô, no jogo contra o Bournemouth, ele é um jogador de... Meu Deus, eu não queria nem falar isso, mas ele não é um bom jogador. E ele também é um zagueiro azarado, porque ele foi desarmar e acabou dando assistência pro adversário marcar. Ainda tem isso. A gente está rindo, mas está rindo de nervoso, né? Então, assim, eu acho que são diversos pontos ali, né, que comprovam a falta de planejamento, a falta de profissionalismo. São diversos erros em sequência e está isso perceptível e não há uma mudança com relação a isso, né? Fora o Ndombele também, que foi a maior contratação da história do clube e não rendeu. E hoje está praticamente para ser campeão italiano pelo Napoli, né? Vou passar agora, queria que o Thiago falasse um pouco disso, porque vou deixar o Fred por último para falar, porque eu queria que ele citasse um pouco, tanto do vídeo dele quanto do Daniel Levy e do próprio Conte, né? Porque, assim, também citando um pouco daquela questão ali, né? Voltando à entrevista do Conte, né? Ele falando, ele falou a verdade? Falou, mas é a questão profissional, ele foi antiprofissional com relação a isso. Mas como a gente falou na abertura ali, né, eu acho que aquilo ali já foi, obviamente, calculado, né? Ele falou, vou fazer isso para ser demitido, porque se a diretoria não tira ele, mesmo vindo isso, vai falar o quê? Verdade, ele está certo e vamos deixar ele de qualquer forma ali. Então, uma resposta era iminente. Então, assim, acho que realmente a diretoria tem culpa, sim, os jogadores têm culpa, mas o Conte também tem culpa. Né? Ele não era um técnico que tinha variedade tática. Né? Ele ficava ali naqueles 3 zagueiros e não mudava de jeito nenhum. Então, acho que é um pouco de parcela de todo mundo. Mais parcela da diretoria, ali os jogadores, mas o Conte tem sim sua parcela de culpa. Então, Thiago, como você levantou a mão primeiro, prioridade para você. Eu tinha levantado a mão que eu queria só falar uma coisa sobre o Pochettino, porque desde que voltam esses rumores de trazer o Pochettino de volta, eu sempre fui contra. Gosto muito do Pochettino e, cara, me conectei ainda mais com o clube enquanto ele estava aqui e acho que qualquer torcedor que falar que não, está mentindo. Assim, naquela época a gente tinha esperança de que a gente ia ganhar uma Premier League ou uma Liga dos Campeões. Tanto que a gente chegou na final de uma Liga dos Campeões. Mas, assim, essa história do Pochettino pro Chelsea, para mim, eu tô amando, porque é um alarme que tá tocando na torcida do Tottenham, que a torcida do Tottenham acha que só o Pochettino consegue fazer esse time jogar. E para mim isso é mentira. Para mim é questão de saber o que quer e deixar o treinador fazer aquilo que foi planejado. Se você traz o Luiz Henrique, deixa o Luiz Henrique fazer o trabalho dele. Você traz o Conte, faz um projeto Antônio Conte. E assim, era uma percepção, para mim, ingênua, de que o Pochettino, nossa, ele ama o Tottenham demais para fazer qualquer coisa. Ele está negando todos os outros trabalhos porque ele quer o Tottenham, e é só o Tottenham. Não. Ele estava esperando também o Real Madrid, porque até então a gente falava de Ancelotti na seleção brasileira,
E o Florentino Pérez sempre gostou do Pochettino. E o Pochettino já disse que rejeitou o Real Madrid em 2018 para ficar no Tottenham. E tinha essa percepção ingênua de o Pochettino ama o Tottenham demais. E agora está provado que não. Que ele está indo para um rival. E todo mundo pensa, Daniel Levy, ele não entrou em contato com o Pochettino, nunca considerou o Pochettino. Tá, mas e que horas que a culpa cai no Pochettino? Porque se ele está indo por Chelsea é porque ele quer. O Pochettino não tem agente. É ele quem está negociando. Ele quer ir. E eu acho isso muito importante para a torcida do Tottenham para acordar, para sair desse vácuo de Pochettino, de parar de olhar para trás e querer que o Pochettino volte para reviver os momentos ao invés de criar novos. E outra coisa para o Daniel Levy, que ele tem que perceber, se ele traz um treinador que consegue jogar o futebol que o Pochettino jogava e dar de novo essa esperança e essa conexão da torcida com o clube, vai ser muito bom, porque aí todo mundo vai parar essa coisa de Pochettino, essa coisa de cair em cima dele toda hora, essa negatividade, falar assim, ele errou e nunca mais acertou, porque aí traz o Mourinho, traz o Conte, e esse looping vai parar. É bom para a torcida, que vai, sabe, para mim realmente parece vai abrir os olhos da torcida que futebol bem jogado não é só Maurício Pochettino. E sobre a situação do clube, cara, de elenco, o Davinson Sanches teve muita discussão nos canais internacionais que eu participo, que o Patrick também, sobre se foi justo ou não a vaia por Davinson Sanches contra o Bournemouth. Eu não gosto do Davinson Sanches e acho que como jogador ele regrediu desde que ele chegou. E ele está aqui há 6 anos. Entendo que ele fica triste. Eu ficaria devastado também se aquilo acontecesse comigo. Todo mundo ficaria. Mas é que, para mim, essa defesa do Tottenham hoje é materialização do que é o fracasso desse time. Me diz um clube do top 10 da Premier League que teria Eric Dier de titular. Não tem. Davinson Sanches, ele não é titular nem no Tottenham. Vai ser titular em algum outro time do top 10. Ben Davies. Cara, o Patrick pode falar também. Todo mundo sempre fala, ele joga de ala, ele joga de lateral, joga de zagueiro pela esquerda. Ele não é bom em nenhuma. Ele é mediano. Ele é só titular quando alguém machuca ou quando alguém está mal demais e não pode continuar. E assim era a ala direita até a chegada do Pedro Porro, porque o Emerson estava muito mal, não dava para continuar. Tira o Emerson, põe o Doherty. Aí o Doherty estava muito mal, não, volta o Emerson. E vai nesse ciclo sem fim. E esse é o ciclo desde o começo da queda do time do Pochettino. E aí a gente vê sai Alderweireld, sai Vertonghen, sai Rose, sai Walker, sai Dembélé, sai Eriksen, Dele Alli, que Dele Alli não sei nem se vai voltar a ser jogador de futebol do jeito que tá. Que é triste ver o fim dele, mas assim, esse não é um assunto. Então, assim, para mim, existe qualidade nesse elenco. Gosto de vários jogadores, mas assim, principalmente a defesa, cara. Eu não consigo entender como que ainda existe a percepção de que esse time vai chegar a algum lugar com uma defesa dessa. Você não tem um zagueiro, e para mim eu coloco o Romero nessa, que sabe jogar com a bola no pé. E o Romero, para mim, ele tá fazendo corpo mole. O primeiro gol que o Tottenham toma, cara, o Romero não tenta nem parar o Joelinton. Sim. Eu não sei. Não consigo dizer quem olhou para esse elenco, e aí, na verdade, é uma autocrítica, porque eu olhei para esse elenco e achei que a gente ia conseguir alguma coisa. Mas, assim, agora você volta para a realidade, você tem esse choque, você pensa assim, cara, onde que eu estava com a cabeça? Onde que eu estava com a cabeça de falar que esse time ia conseguir alguma coisa? Isso porque eu ainda falei, no fim das transferências de verão, que faltou zagueiro, que faltou a ala para a direita, que faltou meia. Eu ainda falei que foi uma janela mediana. E o Patrick está aqui de prova. Então, assim, essa situação do Conte, concordo que talvez teria lugar melhor para falar, mas é que para mim a frustração com o que está acontecendo é tão grande que eu bati palma. Eu falei assim, é profissional? Não ligo.
finalmente alguém falou a situação como é. Finalmente alguém teve a coragem de apontar para os jogadores. Para mim, teria sido perfeito se ele tivesse virado e falado assim, não, isso também é uma crítica para a diretoria, porque na hora que chamaram ele veio com o rabinho entre as pernas e falou assim, não, é só jogador, não te critiquei, Daniel Levy, não é sobre você. Para mim, assim, entendo esse lado e de certa forma concordo que talvez poderia ter falado com os jogadores, e tem jornalistas que falam que várias vezes ele não falou um A com os jogadores depois de jogos, ele só ia falar no dia seguinte. Mas assim, é que fazia tanto tempo, estava engasgado em mim alguém falar isso, que ver o Antônio Conte sair e falar, é uma coisa que eu esperava que o Mourinho tivesse feito, que não fez, mas assim, para mim foi um alívio ver ele falar o que foi falado, porque a gente precisava desse choque, e agora está provado que não é só treinador a culpa, não era só o Conte. Tem culpa? Tem, mas não era só ele. Deixa eu só complementar aqui, o Carlos, Claro. e aí eu já queria entrar naquele assunto que a gente comentou antes da live, da gravação começar, né? Que é sobre os dois vídeos, no caso o vídeo da demissão do Conte, né? Que o Fred gravou, e também a parte final do último vídeo que ele postou sobre a semifinal da FA Cup, e aí na parte final comenta um pouco sobre o Tottenham, né? Daquela partida que nem teve humilhação. Eu até anotei no caderninho aqui sobre algumas coisas que eu queria comentar sobre, né? Principalmente, só para dar um contexto, né, Fred, né? O seu primeiro vídeo sobre a demissão do Conte gerou muita polêmica no nosso grupo da Brasil Spurs. E assim, eu vou falar que eu fui bem crítico de algumas coisas que você falou. Assim, hoje, assim, pensando assim friamente, até concordo com alguns pontos seus, mas alguns pontos eu queria fazer esse debate assim um pouco mais dinâmico, né, sobre o que você falou, né? Por exemplo, eu acho que um ponto que você deixou bem explícito, que é o Conte, ele não deixa nada pro clube. E ele sai com um cenário de terra arrasada. Eu concordo que o Conte deixou terra arrasada no Tottenham, a gente tá vendo, não pode negar a realidade, mas eu acho que a entrevista dele é também um ponto de flexão na história do Tottenham. E eu vou te dizer por quê. Eu acho que, assim, eu não quero botar a culpa no torcedor inglês, no torcedor britânico, porque, assim, é uma outra cultura, né? É diferente por exemplo, eu torço pro Flamengo. Flamengo, o Vitor Pereira perde a final pro Diniz, e a Gávea corre no dia seguinte pichada. Isso nunca vai acontecer aqui na Inglaterra, né? É outro esquema de jogo. Enfim. Mas uma coisa que aconteceu é que se você entrar no Twitter do Tottenham e ver qualquer postagem desde que o Conte saiu, você rola os comentários. Leve out. Leve out. Fora Levi, né? Fora Enick, que é o grupo que controla o Tottenham, né? Que pertence ao Joe Lewis e o Daniel Levy. E eu acho que esse ponto foi um legado do Conte. E foi algo que o Mourinho não conseguiu fazer. Era algo que todo mundo esperava que o Mourinho fizesse e ele não fez. E aí tem uma outra coisa que eu queria comentar, só para passar a palavra e para não ficar muito longo aqui, é sobre a questão do elenco. Você falou que o elenco podia mais, que existem jogadores de qualidade no nosso elenco. E eu concordo com você, eu acho que a gente pode traçar uma linha que pode ser até o meio de campo. E eu acho que do ataque para cima, o Tottenham é excelente. Do meio de campo para baixo, é puro lixo. Puro lixo. E eu só vou tirar 3 jogadores dessa lista, que é o Pedro Porro, que acabou de chegar, o Bentancur, que para mim era o melhor jogador da temporada, mais até que o Kane,
antes de se machucar, e o Skip. Pra mim, todo mundo ali, até o Romero. Eu acho que o que o Romero fez nesses últimos meses, pra mim, é inadmissível. O quanto ele tá jogando no modo. Me leva pro verão que eu quero jogar com a Argentina. Pra mim tá descarado. Então, assim, eu só queria levantar uma informação antes de passar a palavra para você. Desde 2017, que foi quando o Tottenham contratou o grande zagueiro Davinson Sanches, a gente só contratou 2 zagueiros. 2. Desde 2017. Isso aí são o quê? 6 anos? Foi o Romero. Podemos dizer que é um zagueiro bom, apesar de que para mim ele está nesse 2023 ele está sendo um lixo. E o Joe Rodon, que não tá nem no Tottenham, tá na França jogando, acho que é o Rangers. Hands. Isso aí, isso aí. São 2 zagueiros em 6 anos para um time que tinha uma zaga de Alderweireld e Vertonghen, que foram considerados um dos melhores zagueiros da Premier League por acho que 2 ou 3 temporadas seguidas na Premier League. Não os dois juntos, mas um ou outro. Então, passar a palavra para você, Fred. Não, acho ótimo esse debate, cara. Assim, primeiro, esse dado que você traz por último é impressionante. É inacreditável. Assim, é uma inaptidão de controle de elenco absurda, né? Assim, isso aí só deveria ser sozinho motivo para a hashtag lá. Quanto aos jogadores, eu ainda salvo outros. Eu gosto do Højbjerg. Eu acho que o Bissouma, ele pode vir a ser algo com alguma... Porque, assim, o Falar até que, esquecido de Sumar. o que algumas coisas no futebol às vezes me mostram é que o contexto importa muito. Olha o Sterling do Manchester City, olha o Sterling do Chelsea. Olha o que o John Stones é hoje, jogando como um segundo volante com a bola no pé, tipo, organizando o jogo do Manchester City. Eu nunca imaginava que ele fosse capaz de fazer isso. Olha o que o Cancelo é antes. Eu tô falando do Manchester City porque acho que é o mais estável, né? Assim, desses todos. O próprio Mané, o Mané do Liverpool, o Mané do Bayern. Então, assim, eu não sei até que ponto o contexto do Tottenham piora muito os jogadores. Eu tenho certeza que sim. Eu só não sei até que ponto alguns desses sejam salváveis. Mas, enfim, isso aí é opinião. E como você e vocês assistem mais jogos do Tottenham do que eu confio mais na opinião de vocês do que da minha. Que tem rodadas que eu estou trabalhando em outros jogos e não consigo ver, né? Sobre o Conte, vamos lá. Eu acho que essa entrevista dele tem vários pontos justos, se não quase todos. É que, assim, a minha interpretação da postura do Conte no Tottenham é uma postura que me incomoda, porque a minha percepção é que desde o momento 1 ele parece um cara que olha para o clube de cima para baixo. Tipo, eu não tinha nada melhor para fazer, então eu tô aqui tentando salvar esse clube derrotado, eu, um grande vencedor. Mas como eu não consigo ensinar as pessoas a serem vencedoras como eu, o grande imperador Antônio Conte, eu vou dar um tempo para ver se as pessoas conseguem me escutar aqui nesse clube. Se não me escutarem, tudo bem. E aí, cara, a cada 2 semanas era uma entrevista num tom que me dava a impressão de que estava tudo errado menos ele. E aí, quando isso vai virando disco arranhado, eu posso até concordar com que tudo está errado. Mas a maneira e a postura dele, a maneira com a qual ele fala e a postura dele me deixaram de bode. E me deixaram com a sensação de que, em algum grau, por ele se sentir tão acima do clube e dos jogadores,
ele ficou cego com as próprias besteiras que ele fez. O Carlos já falou aqui de não ler o campo. O campo dizia coisas, ele não lia, porque acho que até nesse ponto ele se sentia superior, assim, não sou eu que estou errando o esquema, são vocês que não estão aprendendo a jogar no meu esquema, que já foi vencedor. Então, assim, e eu admito que eu tenho uma percepção muito de quem pegou bode do Antônio Conte, é de você pode ter uma carreira muito gloriosa, você tem, cara, mas você não pode se sentir maior do que nenhum clube. Se você se sente maior que o clube, não aceita emprego, pronto, simples assim. E é por isso que eu fiz o vídeo que eu fiz um pouco irritado. Eu não sabia que tinha dado essa polêmica entre vocês, mas ótimos pontos. Perfeito. E tem outra questão também, né, Patrick, que o Fred, desculpa te cortar, depois eu passo para você. A primeira vez que o Tottenham tentou contratá-lo, ele disse não, né? E aí, 6 meses depois, porque o Nuno ficou ali de um técnico tampão, podemos dizer assim, o Paratici tentou lá nos bastidores conversar com ele e conseguiu convencê-lo a vir treinar o Tottenham. E tem outro ponto também, né? Isso eu disse lá no grupo da Brasil Spurs, aqui do Rio. Eu falei, cara, beleza. Eu não queria o Antônio Conte no primeiro momento, mas é aquilo. Como você falou do Conte, eu também tenho que falar. Eu tenho que ceder, né? Pô, tava dando certo, eu vou falar, não, eu tava errado com relação a isso. Mas no final, a história foi igual nos outros clubes. Ele é uma bomba relógio. Você contrata ele já sabendo o que pode acontecer, né? E foi o que aconteceu. Se ele não tem problema de relacionamento com o elenco, como foi no Chelsea, ele tem problema com a diretoria, como foi na Inter de Milão, né? Porque ele viu ali que o clube não daria possibilidade deles para continuar brigando e ele preferiu sair. Então isso aí já está marcado no Conte. Eu acho que agora, depois dessa entrevista dele, dificilmente vai demorar muito para ele conseguir um trabalho na Premier League, mas ele tem muita moral na Itália, né? Como a gente já citou aqui. Provavelmente na Inter de Milão ele retorne, né? Porque pela moral, por ele ter sido o último técnico campeão. Vai lá, Patrick. Eu vou ser bem sincero, eu acho que ele não volta para a Premier League nem tão cedo. E eu acho que não é nem questão de quererem ele, eu acho que é ele mesmo querer voltar, porque e é uma coisa que eu acho que eu sinto que muitas pessoas não comentam mais sobre, é que foi uma temporada complicada para ele, assim, um aspecto humano, né? Ele perdeu 3 amigos, né? E aí, quando se recuperou, não dá para dizer que ele recuperou do luto, né? Mas quando a poeira baixou, né? Ele teve aquele problema de saúde, né? E, cara, é uma cirurgia complicada. Eu sei porque a minha avó fez e ainda tá. Já faz o quê? Uns 5 meses que ela fez a cirurgia e ela não tá 100%. Então, assim, eu acho que eu sinto falta dessa análise mais humana no papel do Conte. Porque, assim, o Conte ele tem a personalidade dele, né? Dizem que italianos são um pouco mais explosivos e tal. E para mim o que ele falava nas entrevistas era o que o Mourinho falava e era o que o Pochettino falava já pro final ali do, da era Pochettino, né? Ele falava muito sobre o Pochettino e o Mourinho falavam muito disso. Mas eu não mandei o time recuar. Eles recuaram porque quiseram. E é uma coisa que assim, a gente vê que acontece com cada treinador do Tottenham. E aí, claro, cada um tem a sua opinião. Na minha opinião, eu acho que o time não confia na zaga. E aí, o que acontece? Você não confia na zaga, você começa a diminuir os espaços, né? Você não pressiona em cima, você começa a dar campo para o adversário fica mais com a bola. E a gente tem uma zaga que, infelizmente, não consegue lidar com pressão e acontece as coisas que a gente sabe que acontecem, né? Então, assim, eu entendo o torcedor e você, Fred, ficar com o bode, porque realmente, né, o cara ele tá toda semana martelando a mesma coisa, mas eu acho que, assim, como um torcedor, para mim o que ele tava falando é o que eu vi o Pochettino falando no final da temporada 18-19, no começo, antes de ele ser demitido, foi o que o Mourinho falou
já lá para o final. Inclusive no Mourinho, é até interessante analisar a queda do Mourinho, né? Que começou naquele jogo contra o West Ham, que a gente estava 3-0 no final do primeiro tempo, e o time capitulou até um empate de 3-3 no último minuto, num gol bem provável. E aí atingiu o ápice numa partida contra o Liverpool, em que o Bergwijn perdeu 2 gols. E aí foi ladeira abaixo. Então eu sinto que no Tottenham existe esse problema de, tipo assim, uma hora o time capitula, uma hora o time simplesmente desaba emocionalmente, mentalmente, e nenhum treinador consegue fazer a diferença. Então, na minha visão, eu entendo o seu lado agora que você explicou sobre o bode do Conte, mas ao mesmo tempo eu consigo entender completamente o que ele estava falando, porque para mim é o mais do mesmo. É o que eu vi com o Mourinho, é o que eu vi com o Pochettino. A gente começa. Só pegar os 2 trabalhos do Mourinho e do Conte, né? Começaram super bem. A gente emendou uma sequência boa com o Mourinho, né? Aí teve umas lesões graves, né? O Son machucou, o Kane machucou. Acho que teve mais um que machucou. Aí realmente o time desabou. E felizmente teve a, a. Felizmente é complicado falar um negócio desse. Corta, editor. Teve a parada por causa da pandemia, e aí terminou a temporada, mas o começo da segunda temporada foi bom. E aí o time degringolou. E a mesma coisa aconteceu essa temporada. Os resultados não estavam bons, mas era uma temporada difícil. O Conte avisou que seria uma temporada difícil por causa da Copa do Mundo. E a gente percebe hoje que os times não estão bem. A gente pode até ver o exemplo do Arsenal. Para mim, na minha opinião, o Arsenal não está bem fisicamente. E isso está mostrando os resultados. É uma temporada típica, mas é o que eu acho. Perfeito, então. Fred, antes da gente passar para as perguntas finais, queria saber se tem alguma experiência e alguma história marcante envolvendo o Tottenham no estádio que, pô, fica na sua mente e você não tem como esquecer? Tenho, cara. Eu infelizmente não estava no Lucas contra o Ajax. Essa cobertura foi do Arthur Quesada, que mandou muito bem, que enfim, fez um grande trabalho, mas infelizmente, né, eu não estava lá. Mas, cara, eu estava no City e Tottenham aqui em Manchester, também pela Champions. E foi inacreditável. O que o Son jogou naquele jogo, meu amigo, foi um negócio de louco. Enfim, o roteiro do jogo todos nós conhecemos. E eu lembro de entrevistar o Fernando Llorente depois da partida, com um sorriso que, de orelha a orelha, foi. E todo aquele lance do gol anulado, né? Da explosão da torcida do City, depois a explosão da torcida do Tottenham com a anulação. Foi inesquecível. Aquele jogo está na minha listinha dos jogos que eu sempre conto quando alguém me pergunta dos mais marcantes que eu tive aqui no futebol europeu, e foi fantástico. Perfeito, perfeito. Às vezes o nosso querido amigo aqui, Fred, é Tottenham e a gente não sabe, né? Mas vamos ver se até o final ele fala se é ou não. A gente ainda tenta tirar isso daí. Mas enfim, agora vamos para as perguntas finais. O @Rômulo Costa te pergunta o seguinte: acha que o Richarlison deve continuar no Tottenham ou tentar uma vaga no United que precisa de um 9? Cara, depende do Harry Kane, né? Eu acho que passa primeiro pelo Harry Kane e depois pelo Richarlison, porque acho que é muito cedo. Assim, a primeira temporada do Richarlison é muito ruim. É muito ruim, é inegável, né? Se for para colocar os flops da temporada, o Richarlison tem que estar, pelo valor e pela expectativa e tudo mais.
Mas é muito cedo você crucificar jogador por uma temporada. Ainda mais a gente sabe que o Richarlison entrega coisas na Premier League, né? Dos 5 brasileiros com mais gols na Premier League, ele é o único que nunca jogou antes do Tottenham no clube do Big Six. Então, pô, ele entregou com o Watford, entregou com o Everton, por que não pode entregar com o Tottenham? Então, a depender dos minutos que ele pode ter, aí tem que entender com quem o Levy vai conversar com o Manchester United. Sobre quem o Levy vai conversar com o Manchester United. Você acha que o Kane sai? Próxima Eu, temporada? eu acho que o Levy não vai deixar ele sair. Eu também não acho. Muita bomba junto pro torcedor. Pois é. Você pensar em fazer essa pergunta, Fred, você acha que na perspectiva do Tottenham é melhor vender o Kane e pegar um dinheiro para já reformular, ou pega uma última temporada e fala assim, cara, é o Kane, vamos mais uma última temporada, a gente sabe o que ele entrega, assim, da perspectiva do clube. A gente sempre fala a perspectiva do Kane, que a gente sabe que pro Kane tá muito melhor sair do que ficar, né? Sim. Eu ficaria no Kane e falo assim, você é burro? Se ele renova com o Tottenham, fala assim, você é burro? E olha que eu sou torcedor do clube. Mas assim, na perspectiva do clube, para você, é melhor vender ele agora e pegar uns 100 milhões de libras e reformular, ou pega mais uma temporada, mesmo perdendo de Cara, graça? o mundo ideal é vender para fora da Premier League agora, eu acho. Ele não vai. Ele quer o Pois recorde. é, ele quer o recorde. E aí, meu amigo, por mais que faça mais sentido pro negócio vender o cara agora, tu vê o cara brilhando com a camisa do Manchester United, vai ser um negócio muito dolorido, né? Enquanto o clube passa por uma temporada de reformulação, inegavelmente vai ser isso. É difícil. Se não precisa da grana, não faz. Mas, assim, o mais lógico seria fazê-lo pela perspectiva de fazer uma grana e não perder o cara de graça. Perfeito. O arroba Machado Tens, agradecer também a ele a pergunta, né? Assim como o Rômulo Costa, ele acabou perguntando: o Antônio Conte estava certo em respeitar a cultura do clube sobre não ter espírito de equipe vencedora? A gente já comentou sobre isso, Machado, então vamos pular essa. Mas obrigado pela pergunta de qualquer forma. E aí, o arroba Lineker Gustavo, qual o melhor jogador do Spurs que você já viu? A torcida do Tottenham se assemelha a qual torcida aqui no Brasil? Eu vou começar pela segunda, eu tô com o Patrick, cara. Não consigo traçar nenhum paralelo da cultura. Nenhum paralelo da cultura. Nenhum. Assim, é impossível. É muito difícil. Nem Não com sei os se... outros times, é muito difícil. Eles Exato, torcem de maneira diferente. Eu exato. fui, eu fui num jogo Irlanda do Norte contra a Finlândia. Parecia teatro. E com a Irlanda do Norte com chance de classificar para a Eurocopa, porque o grupo, teoricamente, é passável. É muito diferente, cara. É muito diferente. Bom, para começar, que consegue lotar todo o jogo, né? O que no Brasil, quem consegue fazer isso é 1% do futebol aqui, é a Premier League toda, pelo menos, fora outros clubes de outras divisões. Então, enfim, não consigo traçar paralelo e não consigo fugir do Kane. Assim, se não for o Kane, é o Son. Aí, se não for eles dois, eu tenho que parar para pensar. Eu vou no Dembélé. Eriksen. No quê? Desculpa. Dembélé. Bale. 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 Mas eu acho que eu iria no Eriksen. Saudades, inclusive. Enfim, mas são... Depois desses dois aí, a gente pode discutir. Acho que os dois estão muito acima, né? Kane e Sim, Son, do que a perfeito. gente viu. Não sei. E agora, para encerrar, né, a última pergunta, o arroba só tem um amigo GAA1, né, o Luiz, no caso, por que ele acha que o Levi insiste que é a melhor opção para continuar no comando do clube e por que não consegue negociar os naming rights do estádio? Eu queria muito uma entrevista com o Levi por causa desse tipo de pergunta. Quem te disse que você é a melhor solução? E por que o estádio até hoje não tem nome, né? O Camp Nou é Spotify, tem outros aí que conseguiram
fechar, enfim. Difícil, cara. Difícil. E ele não houve proposta, né? Então não sei quanto tempo mais vai durar, mas parece que ele tá longe de abrir mão do poder que ele tem no Tottenham. Posso dar um pitaco aí? Por favor. Eu já li um cara que é especializado nessa área aí de branding, né? Falar sobre. E ele comentou que o nome Tottenham Hotspur Stadium é muito melhor do que um nome de alguma outra marca no momento. Porque por causa dos eventos que acontecem fora do futebol, né? Que você tem NFL, você tem rugby, tem shows, né? Esse ano parece que vai ter 3 ou 4 concertos da Beyoncé. Ano passado teve 2 lutas de boxe, né? O Tyson Fury e o Anthony Joshua. Parece que só uma das lutas rendeu para o estádio mais de 50 milhões de libras. E é pay-per-view para o mundo inteiro, né? Então dizem que ele segura o nome do naming rights do estádio porque por causa desses eventos todos e o brand Tottenham espalha para o mundo inteiro. Mas é o que ele falou, né? Se é verdade ou não, só o Levi sabe. Perfeito. Então, rapaziada, vamos encerrando por aqui. Agora eu vou passar para os nossos queridos amigos aqui para darem as suas considerações finais. O Fred vai ficar por último, obviamente, né? Porque ele é o convidado. Então, primeiro eu vou passar para o Thiago, né? Thiago, suas considerações finais, por favor, com relação ao episódio 21, um pouco mais amargo e triste, mas tivemos algumas frases assim bem de efeito, né? Bem filosóficas, bem inspiradoras. O momento ruim também tem um lado bom, querendo ou não. Cara, assim, a gente consegue achar alegria onde você acha que não tem no Tottenham, né? Assim, eu sempre falo que eu fui muito sortudo de conseguir encontrar pessoas nas redes sociais que hoje são meus amigos, alguns fora do Brasil, outros não, mas assim, são pessoas que não falam mais só sobre o Tottenham, são pessoas que me dão conselhos para a vida e tudo. Então, assim, o Tottenham, por mais que me faça sofrer todo fim de semana, me deu muitas oportunidades, a oportunidade de estar aqui. Então, assim, o que mais fica para mim é a tristeza de saber o clube estar, porque a gente ama muito, a gente ama demais e a gente que é fã de futebol, cara, a gente sabe como é que é. Mas o episódio de hoje, cara, agradecer o Fred por estar aqui, a disponibilidade. Como eu falei, é um cara que acompanha há muito tempo. Toda vez que eu consigo assistir a FM Debate, eu assisto. Agora é um pouco difícil, porque a faculdade não te dá tempo. Ou você vai na aula para assistir a aula da faculdade, ou você falta a aula para fazer trabalho de faculdade. Mas, assim, toda vez que dá, eu assisto, acompanho. Agora a série que ele faz com o Marcelo Becker, eu sou fã de todo mundo lá da turma de correspondentes. E, cara, esperamos, Fred, que você volte a cobrir mais jogos do Tottenham na Champions e que não demore muito tempo. Porque temporada que vem acho que você não vai estar indo para Londres para lá para cobrir jogo. Espero que na temporada seguinte você consiga ir, porque a gente sente falta. A gente sente falta de não ter Champions, mas agradecer a sua presença, a disponibilidade. Um episódio top de linha. Agradecer, claro, a oportunidade da Brasil Sport estar aqui de novo, Patrick, Carlos. E vamos esperar, vamos ver. Esperamos que melhore. Quinta-feira tem United, vamos ver se não vem outra humilhação e que a temporada acabe o mais rápido possível, porque eu não aguento mais. Perfeito, stop the count, né? Mas enfim, Patrick, vai contigo. Primeiro aí agradecer aí a presença do Thiago, a sua, Carlos, muito bom estar aqui com vocês, né? Mais um episódio aí da Brasil Sports Podcast. Também agradecer o Fred, né? Muito obrigado aí pela paciência, pelo tempo aí. Eu entendo, você já tá um pouco tarde, eu também acordo cedo para trabalhar amanhã, esse horário maluco aqui do Reino Unido, porque o Brasil terminou com o horário de verão, né? Era tão fácil antigamente, né? Mas enfim,
acompanho seu trabalho no YouTube, né? Antigamente acompanhava também na TV, mas morando aqui a gente não tem acesso aos canais da TNT, enfim. Mas o trabalho seu no YouTube é excelente, tem um sininho lá ativado, toda vez que sai o vídeo eu assisto. Também uma forma de eu conectar também com o Brasil, né? Porque no meu caso é muito difícil ter contato com o Brasil, com brasileiros que moram no fim do mundo aqui, né? Não tem ninguém. Só tem ovelha e irlandês. Mas enfim, muito obrigado aí. Semana que vem, né? Dia 6 de maio, vai ter finalmente encontro da Brasil Spurs no estádio do Tottenham. A gente mal pode esperar para assistir o jogo. Tô brincando, mas vai ser bem legal. A gente tem aí, eu fiz um roteirinho aí pra galera, né? A gente vai para alguns pubs ali que são locais ali, se a gente conseguir entrar, né? Porque vai estar cheio, ou não, né? Às vezes a torcida largou de mão. Mas a gente vai ter bastante conteúdo aí vindo aí nas redes sociais aí do Tottenham, né? Várias fotos, vários vídeos aí, galera no estádio. E aí talvez a gente ganhe, né? Brasil Spurs no estádio, já sabe, né? Mas é isso aí, muito obrigado aí todo mundo. E mais uma vez um agradecimento especial aí pro Fred. Muito obrigado. Perfeito. Agora passar para o nosso querido convidado. Primeiramente, Fred, repetir o que eu falei para você, né, lá no WhatsApp. Fui lá, é aquilo, né? Acho que como cara da profissão, primeiro de tudo, a gente tem que ser um pouco de cara de pau, né? E ir lá e falar. Então, assim, primeiro de tudo, como eu te falei, como jornalista também, você é uma grande referência, faz um trabalho espetacular. E além de tudo, acaba aproximando a gente, né, dessa paixão internacional. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e a gente segue acompanhando por aqui e te agradecer novamente pelo tempo aí. E claro, pela conversa. Passou muito rápido. Quando a conversa é boa, ela passa assim no estalar de dedos. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que queria começar agradecendo a todos vocês, de coração mesmo, Thiago, Patrick, Carlos, e as palavras, enfim, me deixam muito feliz e eu sei que por eu morar em Manchester, muitas vezes meu trabalho passa muito mais pelos clubes do Norte, mas eu fico feliz de saber que se vocês torcem para um clube de Londres e mesmo assim acompanham o meu trabalho, e isso é muito gratificante para mim. Aprendi com vocês, hoje foi uma troca, né? Então foi ótimo ouvir vocês. Passou muito rápido, infelizmente está tarde aqui, a gente não pode seguir, mas estamos aí. Estamos aí para um próximo convite em algum momento, se fizer sentido para vocês, e aproveitem o dia 6 de maio, porque oportunidade dessa é maravilhosa, né? Mas, enfim, obrigado mesmo. Beleza, e claro, né, pô, os vídeos da Nathalie lá nos stories, pô, te gravando são maravilhosos também. Tentei falar com ela, inclusive, mas até agora tomei vaca. Então, alô, Nathalie Dieira, por favor, me responda, viu? Que a gente quer você aqui também. Enfim, rapaziada, muito obrigado mais uma vez por todo mundo que escutou, né? Dependendo se for um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. O podcast permite isso. Então, é isso. Obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho nas redes sociais. Sigam @Brasil Spurs, tá? Tanto no Instagram como no Twitter. @Fred Caldeira também, por favor, né? Porque é aquilo. Além de compartilhar, né? Ajudar a vender o peixe do nosso querido convidado no YouTube, os vídeos dele também, né? Dá aquela moral para ele no Instagram, beleza? Então é isso. Brasil Spurs Podcast número 21. Fica por aqui. Um grande abraço para geral e come on, you Spurs!